de abrirmos a Tua Santa Palavra para recebermos de Ti as instruções, as estratégias, tudo que é necessário, ó Deus, para combatermos o combate da fé com sucesso. Quebra, Senhor, tira, Senhor, anula, Senhor, qualquer espírito contrário que porventura esteja aqui no nosso meio, de cansaço, de sono, de distração, ele saia pelo poder do nome de Jesus, para que todos estejam atentos, ligados, interessados em absorver tudo o que Tu vai nos ensinar nesta manhã. Assim te oramos e assim te agradecemos, no nome de Jesus, e que você diga amém. Precisamos conhecer o nosso inimigo para poder derrotá-lo. Precisamos conhecer o nosso inimigo para poder derrotá-lo. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Eu não vou te apresentar não, só vou dizer quem ele é. Porque tem muita gente que, instigada por ele próprio, diz que o diabo não existe. Essa é a história de carochinha. Vamos ver na Bíblia se é a história de carochinha. Abra sua Bíblia no livro de profeta Isaías capítulo 14. A partir do versículo 12. A palavra de Deus tem a propriedade de desmascará-lo, de mostrar quem ele é. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. É o texto bíblico para nós desenvolvermos esse assunto. Precisamos conhecer o nosso inimigo para poder derrotá-lo. O texto sagrado diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassados a espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o meu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Que Deus abençoe a sua palavra. Sente para ser abençoado em nome de Jesus. Aqui está a descrição, irmão, do nosso aniversário. Ele era no céu pelo ungido, tinha lugar de destaque no céu, tinha a incumbência de reger os corais celestiais, portanto, era considerado de uma forma extrema por Deus. Porém, até nisso Deus nos prova da sua competência, da sua bondade, do seu amor, de nos dar o poder decisório. É a única razão que eu acho pela qual esse querubim ungido permitiu-se entrar nessa descrição que nós lemos aqui agora. Se vai descer, desejar tomar o lugar de Deus, ou ser igual a Deus, e por esta razão
receberam o justo castigo que Deus deu a ele. Quando ele se revelou dessa forma, ninguém faz uma rebelião sozinho. Tem que ter parceria, tem que ter alguém para ajudar. E quando isso brotou no coração dele, que ele se permitiu a isso, ele sabia que teria que enfrentar miríades de anjos. E deu uma olhada e viu lá um anjinho descuidado. Ei, que foi? Você não acha que isso está errado? Toda honra, toda glória, tudo para ele. Olha só, eu sou belo, eu sou formoso, sou legítimo moral, eu sou um querubim ungido. Você acha que podia ser um pouquinho para mim? Eles foram em frente e arrebanharam a terça parte dos anjos para se transformarem nos rebeldes lá no céu, contra Deus e contra tudo que existia lá. Como consequência, eles tiveram o quê? Satanás lhe levou uma coça pintada, mandada por Deus. Foi demitido por justa causa, perdeu a função que tinha no céu e foi expulso do céu para os ares. Caiu do céu para os ares, vai cair dos ares para a terra, vai cair da terra para o inferno, que vai ser o lugar dele no final. Diga glórias a Deus, que cuida das coisas dele como ninguém. Portanto, ninguém frustra os planos de Deus, ninguém pode rebelar-se contra Deus, ninguém tem competência nem capacidade para ousar desafiar Deus para um conflito, para uma luta, para uma contenda. Foi isso que aconteceu lá no céu. Portanto, esse é o nosso adversário. Mas mesmo que nós o tenhamos destronado do nosso coração, da nossa mente, dos nossos olhos, da nossa maneira de falar, em todas as áreas da nossa vida, pelo poder de Jesus, que perdoou os nossos pecados, que mudou a nossa visão da vida, que mudou a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, nós não podemos ignorar que essa fera espiritual, que esse mundo espiritual ainda continua sendo o nosso adversário, com raiva, com ódio, com cólera extrema, para tentar nos roubar, nos destruir, nos matar. Portanto, meu irmão, minha irmã, há que se ter o máximo de cuidado com ele. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas é contra os principados, as potestades do mal, cujo chefe é ele. Por isso é que eu conclamo você, para que você cada dia tente se santificar mais, tente fazer mais a vontade de Deus, tente viver mais de acordo com o que a vontade de Deus prescreve para você. Mas pastor, qual é a vontade de Deus? Irmão, irmã, você tem que ler melhor a sua Bíblia. A vontade de Deus está expressada, declarada, manifestada de Gênesis a Apocalipse. A vontade de Deus é a palavra de Deus para nós. Por isso, nas suas orações, ore: Senhor, se for da tua vontade. Diga: Senhor, segundo a vontade da tua palavra para mim, me faça acontecer isso. Por quê? Porque Deus levou mais ou menos 1.600 anos para compor a palavra dele, para demonstrar a vontade dele para nós. E nenhum cristão deve poder dizer: Senhor, eu não sei a tua vontade. Sabe sim, está na minha palavra. É só você ler, é só você estudar, é só você assumir, é só você consumir, é só você vivenciar, é só você fazer o que eu digo na minha palavra. Esta é a minha vontade. Portanto, aprenda qual é a vontade de Deus para a sua vida, consumindo a palavra dele. Então, nós precisamos a cada vez mais termos extremados cuidados, vigilância contra os ataques perversos, cruéis e exterminadores do nosso adversário, que nós não podemos livrar dele agora. Por enquanto, nós não podemos ficar livres do assédio dele. Nós não podemos nos livrar dele. Porém, tudo tem prazo já pré-determinado por Deus. Quero te dar uma boa notícia. Daqui a pouco mais, que só o Pai sabe, o Pai vai ordenar um anjo de Deus
vai amarrar essa fera, vai prendê-lo por 1000 anos. Portanto, os que estiverem vivendo nessa época vão ficar livres do assédio dele por 1000 anos. Irmãos, isso não é invenção humana. Ninguém tinha competência para falar isso, para fazer isso, para determinar isso, para dar esta determinação de tudo que vai acontecer com o ser humano numa raça humana. Eu tenho certeza que quem crê em Deus, quem se interessa pela palavra dele, é a pessoa melhor informada na face da terra de que tudo isso que está acontecendo aí hoje está dentro da programação de Deus, está dentro do propósito de Deus, está dentro das perspectivas de Deus para a raça humana na face da terra. Portanto, não fiquem perplexos nem surpreendidos, não, porque Deus está atento a tudo que está acontecendo na face da terra. Deus está de olho em todas as maldades que fazem com o pobre hoje. Deus está atento a tudo aquilo que os cruéis governantes da raça humana fazem com que o povo sofra, morra e seja maltratado. Só que eles se esquecem de que o Deus criador do ser humano, o Deus criador da raça humana, já sentenciou na palavra dele, Provérbios capítulo 17, versículo 5, diz lá que ao que insulta o pobre, vai contra o que o criou. Portanto, meu irmão, minha irmã, façamos o bem a todos, principalmente a família da fé, porém sabendo que há um instigador para que tudo isso aconteça, que há um perverso que está insuflando, que está levando o ser humano a ser cruel, a ser perverso, a ser corrupto, a ser maligno como ele é. Por isso, nós podemos, não para prender, mas para enfraquecer, para destruir todas as obras dele que são contra nós, para nos roubar, nos destruir e nos matar através das armas de guerra que o Senhor Deus já proveu para nós, chamados. Tem muitas outras, eu vou citar 3: oração, jejum e santificação. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Você pode ir contra ele, você pode amarrá-lo. Deus nos dá poder para amarrar Satanás. Deus nos dá poder para nós saquearmos a casa dele. Deus nos dá poder para colocá-lo debaixo dos nossos pés. Eu quero que você nessa manhã, ao tomar ciência disso, saia daqui comigo, que o poder que você tem é tão poderoso, é tão forte, é tão intenso, que já está sentenciado por Deus, que o nosso inimigo pode e deve ser amarrado por nós, pode e vai ser, com certeza, vencido por nós, porque assim diz a santa palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 27, diz: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a sua casa. Escuta só, trata-se de um inimigo espiritual. Escuta só, trata-se de um inimigo perverso, que tem raiva, que tem ódio, que tem inveja de nós, porque ele está sabendo do que nós vamos desfrutar, do que ainda os nossos olhos não viram, o que ainda os nossos ouvidos não viram, o que ainda não entrou no nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que ele vivenciou lá, ele desfrutou de tudo aquilo que tem lá, ele tem um currículo espetacular. Não só viveu lá, mas participou ativamente de muitas coisas que se fazem lá ainda hoje, principalmente na coisa que Deus gosta de ser louvado e de ser adorado. Porém, perdeu tudo, porém, jogou tudo fora, porém, pela desobediência dele a Deus, tornou-se de ungido, pelo ungido, para Satanás. No céu Deus tinha um retrato dele, maravilhoso, glorioso, que Deus gostava de pousar os olhos sobre ele. Agora, o retrato que Deus tem dele é de Satanás, é do exterminador. Tem muitos nomes na Bíblia que servem para discriminá-lo, para mostrar quem ele é. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Eu quero que nesta manhã
Aprenda isso em nome de Jesus. E Deus já nos deu poder para nós amarrarmos a Satanás, conforme você viu. Deus nos deu poder para destruir as obras dele e mais, não vai ficar escandalizado não, que está na Bíblia. O Senhor Deus nos deu poder para colocá-lo debaixo dos nossos pés. Se você crê, diga glórias a Deus. Já que nós temos tudo isso, daqui a pouco você onde está, eu quero te propor agora que nós façamos aqui alguns procedimentos para mostrar para Ele que nós não tememos a Ele, para mostrar para o nosso Deus que nós estamos de acordo com a vontade dEle na nossa vida, que nós somos guerreiros dEle, que nós participamos do exército espiritual dEle. Assim, ó, levante a sua mão para o alto, levante a sua mão para o alto. Abra a mão. Agora nós vamos sentenciar, declarar, a nossa força, a nossa autoridade, nosso poder. Levante a mão assim aberta para o céu e faça as seguintes declarações: Satanás, é no nome de Jesus que eu pego as tuas obras, eu seguro as tuas obras, eu amarro as tuas obras, jogo-as no chão com força, joga no chão com força e piso na tua cabeça. Pisa em nome de Jesus, para que elas sejam destruídas. Pastor, você está exagerando? Não, senhor, não, senhora. Porque o meu Deus, além de nos dar essa capacidade, eu quero que você não se esqueça disso que você vai ouvir agora, aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça foi salvos. Agora, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Filipenses capítulo 2, versículos 4 a 10. Comigo, com você, porque hoje nós sabemos o preço que nós pagamos para enfrentar essa fera espiritual. É tanta tentação, tanta provocação, tanta imundícia do diabo, cada vez mais e mais. E você ali, ó, se desviando de um lado, se desviando do outro, clamando pela misericórdia de Deus, repreendendo a Satanás, invocando o poder do sangue de Jesus, lendo a palavra, citando os textos bíblicos para poder ir vencendo as lutas. Como é que essa gente do milênio seria julgada, né? Como é que eles entrariam no céu? Vem para cá. Então, Deus, como não é injusto em nada. Eu vou dar essa fartura para esse povo. Porém, vão ter que provar que merecem vir viver uma eternidade comigo. Diga glórias a Deus. Quer saber mais? Esse povo abençoadíssimo por Deus que será no milênio, ao receber o impacto dos ataques malignos que nós recebemos hoje, alguns deles vão apostatar da fé, porque Deus é Deus e o homem é homem. Por isso que a fera vai ser presa por 1000 anos e depois ser solta por um período, para depois esse que fizeram as tentativas de estragos desse povo de Deus na face da terra, ser aprisionado e ser jogado no lago de fogo e enxofre para arder pelos séculos dos séculos, com a besta do Apocalipse, com o falso profeta, com os demônios, principados, potestades, príncipes, governadores do mal, fortalezas satânicas do inferno, e todos aqueles que se destinam hoje ao inferno porque querem se destinar, porque a porta da salvação está aberta, chamada Jesus Cristo. Mas olha o que os seus parentes dizem para você: eu tenho a minha religião,
Eu tenho meu preconceito, eu tenho meu conceito religioso. Cegos, enganados por Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, essa decisão de prender Satanás por 1000 anos é uma decisão sábia, uma decisão justa do nosso Deus, para que aquela gente que vai ser altamente beneficiada de tudo que eles vão receber de Deus, também passe no crivo da salvação, também mostre para Deus que eles fizeram por onde herdaram uma vida eterna com Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus justo, esse é o Deus inigualável, esse é o Deus que não faz acepção de pessoas, nem os do milênio que vivem aqui ficarão sem que Deus esteja de olho neles, sem que Deus analise eles, sem que Deus perceba neles as condições de viver uma eternidade com Deus. Então, nesse período que nós estaremos aqui, de ele ser preso por 1000 anos, irmão, irmã, a coisa é tão séria, a coisa é tão cronometrada, que quando Jesus vier buscar a sua igreja, quem é de Jesus, não abrir e fechar de olhos, só o corpinho aqui, transformar-se-á no corpo iluminado, no corpo glorioso, no corpo espiritualizado, como Jesus teve o dele. Pastores que morreram, é só você ler Tessalonicenses capítulo 4, você vai aprender. Os que morrerem vão ressuscitar antes de nós sermos transportados para encontrarmos com o Senhor dos ares. E depois que a igreja subir, o Espírito Santo não vai agir como ele age hoje. Imagina, a fera ser dona de todo mundo, a fera comandar todas as nações que existirão na face da terra. Sabe o que ele vai fazer? Esse período chamar-se-á da grande tribulação, para enganar toda a raça humana. Nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, que serão durante 7 anos, Satanás vai fazer um governo que nunca se viu na terra. E os que estiverem aqui, está vendo? Isso aqui é governo, isso aqui é religião, isso aqui é domínio sobre todo mundo. O enganador que ele vai fazer esse procedimento. Porém, os 3 anos e meio finais da grande tribulação, ele parece que ainda não ficou satisfeito com a surra que Deus mandou dar dele no céu, que ele vai ter a ousadia de desafiar Deus mais uma vez. Sabe como? Instalar o reino dele lá em Jerusalém. Os judeus hoje não aceitam Jesus como Messias, não aceitam Jesus como Salvador. Você que é judeu, que é israelita de nascença, aprenda isso que você vai ouvir agora. Jesus é o enviado de Deus, é o Messias de Deus, é o Salvador de toda a raça humana, mas ele não aceita. Lá em Jerusalém, quando eu estive no jardim de Getsemane e preguei o que eu sabia sobre aquele lugar e me esforcei por lembrar de tudo que eu sabia, ao terminar a guia, uma judia que chama-se Sônia, batendo minhas costas e falou assim: meus parabéns, você falou quase tudo, mas faltou isso, isso e isso. Isso é verdade, eu esqueci disso. Mas, Sônia, já que você sabe tanto a Bíblia, já que você conhece tanto a Bíblia, e Jesus para vocês, o que é? Um profeta evoluído. Mas os milagres que ele fez, e as ressurreições que ele fez, o que ele era, um profeta evoluído. Sabe por que ela diz isso? Porque o tataravô dela falou para o bisavô dela falou para o avô dela, o avô dela falou para o pai dela ensinou para ela assim. Só que Deus continua a chamar Israel do meu povo. E agora? Ele não muda a sua vontade. Então eu considero que Deus, com o israelita, ele faz assim, uma das mãos, ele aperta a garganta de Israel e com a outra mão ele protege. Só posso pensar dessa maneira, porque eles são cercados de inimigos, tudo que tentam contra ele não conseguem. Por quê? A mão protetora de Deus sobre eles. Mas, quando terminar esta coisa aqui dos 1000 anos, que ele for preso, irmão, irmã, na batalha final, chamada Batalha de Armagedon, que se travará lá no Vale do Armagedon, que é um lugar imenso,
para lá, para cá e para lá. E não se constrói uma casa lá, porque aquilo já está definido, determinado por Deus. E eles são tão conscientizados disso que não permitem que ninguém construa nada lá. Aquilo vai ficar, aquele chão vai ficar coberto de sangue. Haverá um genocídio sem igual na face da terra, na batalha do Armagedon. Por quê? Porque Satanás, já dominando sobre todas as nações da terra, ele vai convocar todos os governos, todos os exércitos para ir lá em Israel e dizimar o povo de Deus chamado israelitas. Hoje, eles acham que Jesus não é o Messias enviado. Aqui na palavra diz que quando eles estiverem sendo exterminados, quando eles estiverem sendo destroçados, destruídos pelos exércitos confederados por Satanás, aí sim vão clamar a Deus e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias enviado, que Jesus Cristo é o Salvador. Aí vai acontecer o quê? Quando Jesus ouviu nos lábios dele esta declaração, este reconhecimento, esta aceitação de que Jesus é o Messias, o Senhor Jesus virá, não como um meninozinho pobre, não como um meninozinho nascido, mas virá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como o leão da tribo de Judá. Sabe por quê? Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, é bom, os santos, que a igreja dele na face da